E aqui estamos no Tarde em Família. Olá, boa tarde, assim que está aí em casa, na rádio, na televisão, na internet, onde quer que esteja, dentro do país, fora do país. Estamos sempre à quarta-feira a trazer um tema diferente, a trazer convidados também necessariamente diferentes, e depois na segunda parte temos o Terço da Misericórdia. Antes de mais, vamos ao tema de hoje, aliás, por demais aqui divulgado na programação nesta parte da manhã. Vamos falar de sínodo, sinodalidade, o que nos ensinou a Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos. Vamos ter hoje aqui connosco Leopoldina Reis Simões e também o Padre Paulo Terroso, ambos membros da comunicação do Sínodo dos Bispos. Quero falar hoje aqui também deste tema que é por demais importante e que não se esgota, como já tivemos a oportunidade de ouvir-se do José Ornelas dizer que não se esgota aqui. Também do Américo Aguiar também já disse, e se calhar muitos outros bispos, não se esgota aqui, não acaba aqui, daqui para a frente vai começar. Já vamos ouvir falar disto, sínodo que agora falamos desta sua conclusão dos trabalhos sinodais. Estamos a falar desta 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, com o tema, é um tema importantíssimo, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Uma Assembleia de grandes proporções, foi realizada em 2 fases, lembra-se, além da preparação que envolveu a Igreja no mundo inteiro. Temos estes 2 convidados de hoje, especialistas a seu modo no assunto, que trabalharam bastante nestes anos. Algumas das suas intervenções ou entrevistas foram sendo veiculadas aqui na rádio e através da Agência Eclésia. Padre Paulo Terroso, sacerdote da Arquidiocese de Braga, membro de comunicação do Sínodo dos Bispos, e a Leopoldina Reis Simões, também conhecida aqui da rádio, da TV Canção Nova, por vários anos de extensas colaborações também aqui na rádio e na TV. Ela também fez parte e continua a fazer naturalmente desta equipa de comunicação do Sínodo. Padre Paulo Terroso, muito boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, José Simões. Bem-vindo à Canção Nova. Muito obrigado pelo convite e também àqueles que nos seguem através da rádio e da TV neste momento. Leopoldina, parabéns a você, menina, faz anos hoje. Parabéns. Finalmente chegaste aos 35, hein? Que aprendo a vir aqui no dia do meu aniversário. É muito verdade, obrigada. é verdade. Um cumprimento para ti, para o Padre Paulo e também para quem nos ouve e vê. Muito bem. Ora, vamos a esta primeira pergunta. Este início é sempre assim. Antes de falarmos do sínodo, vamos recordar aqui aos ouvintes, aos telespectadores que nos acompanham, vários aspectos a respeito deste sínodo. Para já, sínodo, sinodal, sinodalidade, lá para casa. Se calhar é um termo comum, mas o que é sinodalidade? O que é o sínodo? O que é este falar em sinodalidade? Para um ou para o outro? Vamos ao princípio mesmo, para alguém que lá está em casa e que tem ouvido falar muito e não sabe muito bem o que é isto da sinodalidade. Bom, são 2 palavras, quer dizer, que têm a sua raiz nesta palavra sínodo, que é uma palavra grega que significa caminhar em conjunto, e portanto a sinodalidade deriva, é um modo de ser, embora há quem prefira a palavra, ou melhor a expressão, igreja sinodal, que é isso que se pretende, e basicamente é todos nós, todos batizados, todo o povo de Deus, leigos, leigas, religiosos e religiosas, padres e bispos, que tem uma voz, que tem um papel ativo na vida e na missão da Igreja e nas decisões da Igreja. Portanto, a afirmação da sinodalidade é a afirmação do povo de Deus como sujeito da Igreja. O povo de Deus é Igreja. E este sínodo, o objetivo fundamental foi consolidar isso, consciencializarmos a todos nós que somos batizados, que nós temos uma voz e temos uma participação ativa na vida, na missão e das decisões da Igreja. E podemos expressá-la, não é? Sim, a primeira fase do sínodo, se queremos entrar, quer dizer, de modo mais específico, que ainda há pouco referiu, este sínodo é um processo, não é? Quando dizemos que o sínodo não acabou, não é apenas retórica. Portanto, porque o sínodo ainda não acabou mesmo. Portanto, o que nós tivemos nestas últimas 2 sessões do ano passado e agora foi a fase celebrativa. Nós antes tivemos a fase preparatória e agora há a fase de implementação. Isso está regulado. Portanto, há uma Constituição que é Episcopal e Comúnio, que é de 2018. Portanto, se quiserem podem consultar a página do Vaticano, onde diz precisamente que o sínodo tem 3 fases. Inclusive, se o Papa assim entender, pode nomear uma comissão, há lá um artigo, que eu creio que é o artigo 21 dessa Constituição, uma comissão para implementar o sínodo nas igrejas e na igreja, não é? Porque a igreja é a comunhão das igrejas locais. Nós estamos ainda em sínodo.
Não acabou mesmo, às vezes não acabou, porque agora, não, é que não acabou mesmo. Nós estamos na fase da aplicação do sino. Eu apenas acrescentaria que, como estás a dizer, Zé, voltamos ao começo. No início, portanto, havia o sino dos bispos enquanto estrutura, enquanto organismo que reunia os bispos para pensar a Igreja, não é? Este sínodo, o que teve de inovador foi logo isso. Era um sínodo sobre a sinodalidade. Portanto, foi um sínodo que se propôs refletir sobre o que é ser uma igreja sinodal. Sobre o modo como nós caminhamos e relacionamos entre nós. Porque o que até aí havia sínodos sobre temas como família, como a Amazónia, os jovens, e de repente vem um sínodo que obriga a pensar o que é isso de sermos uma igreja sinodal. Bastante interessante. Do meu ponto de vista, para quem estudou minimamente o Concílio Vaticano II, o que o Papa pediu com este sínodo que alargou a todo o povo de Deus vamos lá, como igreja, atualizar-nos. Na altura do concílio a expressão era adjornamento, não é? Vamos lá ver como é que andamos, o que é que queremos, onde queremos chegar, o que é que podemos fazer, o que é que temos que melhorar, onde é que temos que nos converter. Portanto, tudo em modo quê? Em modo sinodal, ou seja, o sínodo é uma dimensão constitutiva da Igreja, é uma estrutura e é uma maneira de ser Igreja, não é? Foi importante começar a ouvir as bases, digamos assim. Até as pessoas se acharam importantes, porque importantes no sentido de a minha opinião também vai contar para isto tudo. É mais do que importante, é mais do que importante, é necessário. Não se pode deixar de ouvir, digamos, as pessoas. Portanto, nós não temos uma igreja, quer dizer, é a igreja, podemos entender a igreja uma igreja hierarquizada com os bispos, com os seus pastores, bispos e presbitério. E agir sem entrar em diálogo, o que é um contrassenso, porque não há pastor sem rebanho, claro, não há bispo sem a pressão do povo de Deus, não há presbítero também sem a sua comunidade. E a verdade é que nós, nem a Igreja se entende desde o início, desde dos Atos dos Apóstolos, não é? Sem nos escutarmos. Não é? Sem nos escutarmos e escutar inclusive até vozes que estão fora, digamos, daquilo que é dos batizados ou da Igreja. Portanto, por isso é que quando nós dizemos que a Igreja é constitutivamente sinodal, significa que ela não se compreende de outro modo. E desde o início, por exemplo, nós temos 5 momentos no livro dos Atos dos Apóstolos, a começar pela substituição de Judas Iscariotes, não é? Em que todas as grandes decisões, até o Concílio de Jerusalém, não é? No capítulo 15, todas as grandes decisões são tomadas em conjunto. Não são só os apóstolos a decidir. Portanto, é possível identificar como é que isso acontece, às vezes escutando as próprias murmurações. Temos o caso dos 7 que são escolhidos para a diaconia, para o serviço, não é? Portanto, havia murmurações na comunidade, não é? Porque as mulheres violinistas não estavam a ser atendidas e, portanto, há que tomar ali uma decisão. Inclusive, quando depois temos também o batismo de Cornélio, mas temos o envio de Paulo, de Saulo e Barnabé em missão, até que chegamos aos Atos e nós percebemos. Escuta-se a comunidade, todos dialogam, escuta-se também vozes que vêm de fora e, portanto, a Igreja não há Igreja sem este diálogo, sem esta circularidade, não é? Que se estabelece através do diálogo e, claro, sem a ação do Espírito, não é? Porque, no fundo, a Igreja, quando ela está em missão, procura sempre procurar, usando, digamos, uma terminologia ou uma ação, digamos, até, ou um conjunto de ações inacianas, na espiritualidade inaciana, procurar, encontrar e eleger a vontade de Deus. Isso exige que todos nós nos ouçamos, nos escutemos. Este tem sido o Papa diferente desde que se sentou numa cadeira diferente, até passando estes anos todos, tem mantido sempre esta toada de ser diferente para melhor. Diferente e constante. E constante, exatamente. Porque isto que o Paulo falou, portanto, foi o Papa que nos quis lembrar como era e como temos que ser. Ou seja, e ele tem mostrado por ele muita coisa
tem tomado muita decisão, e podemos falar, por exemplo, no papel das mulheres. Ele tem exemplificado como ele deseja que seja, não é? É um processo para a frente, porque é inovador, porque ele chamou todo o povo de Deus, porque pela primeira vez votaram leigos, votaram mulheres, mas ao mesmo tempo não é uma coisa que saiu do nada, porque tem essa base e essa fonte nestes primeiros tempos da Igreja. Isso é muito interessante. Portanto, é algo novo, mas é algo que não vem do nada, não é? Tem a fonte nos primeiros tempos. Esta terá sido uma das mais visíveis assembleias sinodais dos últimos tempos, da era moderna, digamos assim. Mais participada foi. Mais participada foi. Visível, quer dizer, ela mediaticamente, e acho que é importante compreender estas dinâmicas, sinodalidade não é uma coisa que não resulta. Sejamos claros, no meu entendimento não resulta, mas estou aberto a outras opiniões. É muito autorreferencial. E por isso também depois vamos para outros temas que não são propriamente não eram, digamos, o objetivo ou o tema do sino em si, mas que emergiram na fase preparatória, na fase de consulta, a questão depois se criaram estes 10 grupos de estudo, enfim, um dos mais badalados, a questão da ordenação de mulheres diaconisas ou diaconado feminino. Mas ao mesmo tempo, quer dizer, ele é inédito na sua preparação, na sua auscultação, quer dizer, na história da Igreja, não é? Com esta dimensão. E ele lança aquilo que são as bases do futuro, ou usar uma expressão assim mais corrente, as regras de jogo de como a Igreja vai decidir e vai caminhar no próximo milénio. Aliás, esse é o discurso do Papa, há um discurso quando se realizam 50 anos da instituição do Sino dos Bispos, foi o Papa Paulo VI em 1965, portanto é um discurso de 2015. O Papa Francisco diz, creio que a Igreja, uma Igreja sinodal, é aquilo que Deus nos está a pedir para este terceiro milénio. Portanto, é isto. Este é o caminho que nós vamos seguir. E, portanto, este sino lança as bases do sistema operativo da Igreja. É, na verdade, a atualização do modo de ser e de operar em Igreja. E, portanto, por isso é que muitos teólogos referiram que é o maior evento, ou o evento mais importante e maior também nessa dimensão, depois do Concílio Vaticano II. E isso também tem a ver depois com a própria constituição da Assembleia do Sino dos Bispos, que contou com presença de mulheres, com voto, que não sendo bispos são testemunhas do processo sinodal, porque depois coloca-se muito esta questão da representatividade. Não, é que os leigos e as leigas lá presentes estão como testemunhas de um processo que foi feito. Começou por uma fase local, passou uma fase continental e na fase celebrativa. Aliás, mais uma vez, um processo, importa dizer, que são testemunhas participantes. Sim. Porque eles tiveram nas mesas ao lado dos bispos e dos cardeais. Sim. Portanto, nas mesas que nós temos, as mesas redondas, não é? Foi muito giro, foi ao estilo de Encontro Alfa, ali no... Sim, eram mesas divididas mais por idiomas, portanto, as pessoas diziam o idioma que era o seu idioma e o idioma que podiam conversar, podiam participar noutras reuniões de outros idiomas, e consoante o tema eram divididos, e todo o processo, aquilo tinha, portanto, cada mesa eram 10 ou 11 elementos, tinha um secretário eleito entre os participantes, tinha um facilitador para os timings, para orientar, e fosse homem, fosse mulher, os leigos participaram, falaram, tiveram o seu tempo, tinham o seu papel, escutaram, porque o tempo do discernimento, da conversação no espírito, que é um método, não é? Implica ouvir, escutar, parar para também ouvir o Espírito Santo e, de novo, retomar a conversa. Depois há um secretário que faz a síntese do que aquele grupo acha sobre o tema,
que pode não ser consensual entre as 11 pessoas. Há pessoas de idades, proveniências muito diferentes, com expectativas diferentes Também ali diferentes, em relação às coisas. Nós não estávamos a ouvir o que se passava nas mesas, mas quando havia as congregações gerais e era apresentado o que era refletido em conjunto, ou quando era dada a voz individual, porque havia uma pré-inscrição e os participantes, eu gostava de falar sobre este tema e não sobre o outro. Nós percebíamos que não era tudo a uma só voz, mas havia ali um desejo tão grande para o bem, para que corresse bem, à procura de consensos, que não era tudo a afinar pelo mesmo tom, mas em tom de diálogo todos. E não houve, olha, aquilo que se vê, por exemplo, nos parlamentos, que às vezes até ficamos envergonhados, que a ralharem e a desentenderem-se, não é? Portanto, o método, acho que é outra coisa muito importante que fica, ou devia ficar, para o futuro da Igreja, esta maneira de trabalhar, que não é inédita, porque quando se fez um pedido às ordens e congregações religiosas do mundo para que fizessem chegar às secretarias gerais a forma de como tomam as decisões e como é que trabalham na organização das suas congregações. Já havia isto. Nós até tivemos a oportunidade, a convite do padre Tony Neves, que todos conhecemos, de visitar os missionários espiritanos lá em Roma. E ele foi logo a correr dizer: esta é a sala onde reunimos, acho que não era redonda, talvez fosse oval, já não me recordo, ou era um conjunto de mesas, mas era muito interessante que... Ou seja, é um método que já existia, mas que o Santo Padre quer que seja adotado para o futuro. E o vosso papel, quer da Dina, quer do Padre Paulo, o vosso papel foi o papel lá ou é o papel agora aqui? O padre já tem dado várias entrevistas, a Dina também já esteve na Eclésia há um par de dias a esta parte. O vosso papel foi mais importante lá ou é mais importante agora na explicação, como estão a fazer aqui na Canção Nova? Lá nós produzimos conteúdos, estamos ao serviço da Secretaria de Ensino dos Bispos, éramos orientados pelo responsável pela comunicação da Secretaria, Thierry Bonaventura, que tem uma larga experiência na área da comunicação, desde a Conferência Episcopal Italiana, passando pelo Conselho das Conferências Episcopais na Europa, e depois agora também na Secretaria do Ensino dos Bispos. Portanto, produzimos vários conteúdos, sobretudo até para as redes sociais. Nós também temos esta missão que o Papa confia, não sendo colaboradores, não participantes, confia a todos aqueles que participaram neste processo e acompanhar tão perto, nós desde 2021, que é levar este entusiasmo e ajudar a que de facto uma igreja sinodal seja uma realidade nas igrejas locais. E por isso também, quando nos convidam, isto é, fazemos todo o esforço para estar presentes e partilhar e testemunhar e dar razões da nossa esperança, deixa-me colocar assim, sobre aquilo que vivemos, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos ao longo destes 3 anos e portanto o nosso trabalho continua, quer dizer, houve ali, surgiu entretanto também no fim algumas ideias com o Thierry, porque na verdade, mesmo do ponto de vista da comunicação, e na Secretaria de Ensino dos Bispos foi um laboratório, ou seja, foi um período também de alguma forma experimental de como é que pessoas de vários pontos do mundo, que nós tínhamos desde a Coreia, desde Filipinas, à Colômbia, Tailândia, e portanto, lá nos entendíamos. Como criou-se aqui um grupo de pessoas ligadas à área da comunicação, dando cada um o seu contributo, mas ficou aqui uma rede de contactos e sobre uma relação muito forte e muito verdadeiramente de amizade entre nós, que estamos ao serviço da Igreja e a serviço daquilo que a Secretaria do Ensino dos Bispos nos pediram, da nossa parte essa disponibilidade. Sim, eu acho que é importante dizer que nós fomos e estamos ao serviço da Igreja. Esta nomeação, lá o trabalho teve fases diferentes, não é? Nós ajudávamos cá a produzir conteúdos para lá e depois quando estávamos lá era produzir os conteúdos do que lá acontecia. O ano passado, podemos dividir assim, o ano passado
trabalhámos talvez mais a assessoria de imprensa em ligação com a sala de imprensa. Este ano sentiu-se a necessidade, e nós estamos ao serviço, portanto, ao que fomos chamados é ao que estamos, para se dinamizar, continuar a dinamizar a parte dos conteúdos da newsletter e a colaboração com o site oficial da Secretaria do Sínodo, mas também muito dar amplitude às redes sociais. Então, este ano apostámos fortemente nisso e tenho gostado de ver que nos têm chegado agradecimentos, ou a nós diretamente ou à Secretaria, que depois nos dizem. Portanto, tínhamos uma equipa extremamente profissional destes lugares todos do mundo e outros tantos, também do Senegal, de Espanha, Itália, depois, e fazíamos, procurávamos conteúdos que mostrassem esta diversidade que lá estava. Fizemos não sei quantas, não as contabilizamos, eu pelo menos não as contabilizei. Pequeninas entrevistas aos participantes, com perguntas-chave no momento inicial. Como foi preparada esta Assembleia, esta sua vinda aqui? Na sua comunidade, na sua congregação, no seu grupo de trabalho, porque as realidades ali eram muito diferentes e as histórias de como tinha sido também eram diferentes. Nos, o processo tinha sido um bocadinho mal compreendido, nos outros grupos viram logo com grande alegria, e as pessoas entrevistadas, e isto pode ser visto no Facebook do Sínodo dos Bispos, estão lá essas vozes e esses rostos. Depois, na fase final, era o que leva disto que aconteceu aqui nestes dias. Ainda não tinha sido a votação, mas mesmo sem votação, o que leva daqui. E as pessoas levavam grande esperança e o objetivo que o meu receio é que se perca. Aquele entusiasmo disto, eu quero implementar isto assim na minha diocese, na minha paróquia, no meu grupo. Isto foi uma beleza muito grande, que agora nós, em termos de comunicação, continuamos a querer que se faça chegar. Ainda hoje estavam a pedir mais um trabalho ao Paulo, mais uma colaboração, ou seja, não podemos fechar a porta, pronto, já terminou, não é? Claro. E depois, chegou-se ao final, toda a gente está à espera de mais qualquer coisa do Papa, e o Papa diz assim: não, isto está aqui, agora vamos implementar e não vamos fechar a porta a nenhum assunto. Isso também é muito importante e não era hábito para o comum do católico apreciar este tipo de coisa do Papa, ou ver este tipo de coisa de um Papa fazer. Sim, nos primeiros sínodos, as exortações ficavam assim, por elas. Depois começaram a ser feitos. Não houve propriamente publicações, desculpa. Isso, é isso. Só em 74 é que a primeira exortação pós-sinodal é um excelente documento, é um grande documento do Papa Paulo VI, que é Evangelho Enunciandi, sobre a evangelização, não é? Na qual a Evangelho Gaudium bebe muito. O Papa Francisco diz, quer dizer, é a fonte desta Evangelho Gaudium. Aliás, o Papa retoma esta ideia, o sonho da Igreja Sinodal a partir do Papa Paulo VI. Agora, o Papa explica-o na saudação final, que é reconhecer o valor de um caminho que foi feito. Primeiro, acho que o Papa, uma coisa óbvia, diz: é isto que eu quero, que têm as orientações, ele diz mesmo as orientações para serem implementadas necessárias. Estou satisfeito com isto, podemos pensar isto, este documento, vamos passar para a fase de implementação, pode ser também outra ideia a seguir. Eu creio que a Cristina Nogués encontrou uma expressão muito interessante, porque o título é documento final, não é? Não tem outro neste momento, pelo menos, que é a exortação do povo de Deus. Que acho muito belo, quer dizer, é o Papa que confirma, valida um caminho e reconhece ali a voz do povo de Deus, portanto, a voz de Deus, não é? O sensus fidei, não é? Ele chamou-lhe um dom, várias vezes repetiu a expressão, que era um dom, que era para ser implementado de maneira imediata, e eu vejo o agradecimento não só para aquela gente que ali estava na sala, mas para esse povo de Deus que fez o caminho desde outubro, na paróquia, no seu grupo. Ficar contente que ao chegar ao fim, porque ao lerem o documento as pessoas revêem-se, porque os problemas, não sendo gerais, acabam por estar ali transcritos. A Dina até disse na Eclésia que o Papa quis respeitar todo o trabalho que houve desde o início. Considero isso, sim.
Considero que ao criar os 10 grupos para que o trabalho continue a ser pensado, portanto, chega ao documento, está ótimo, mas vamos lá, que há aqui uns determinados temas que não foram assim tão consensuais. Não quero dizer, podemos chamar problemáticos, podemos chamar fraturantes, pronto, as designações. A questão é que esses grupos de trabalho, eu penso que é muito importante dizer isto, não é outra coisa à parte, não é outro sínodo agora que se está para fazer. Ele, na primeira congregação geral, o cardeal Ollerich disse que estes grupos eram como que companheiros de caminho, usou assim uma expressão, para dizer, eles estão connosco, nós fazemos aqui esta semana de trabalhos, os 10 grupos sobre temas específicos vão continuar a trabalhar até ao início do verão de 2025, mas tudo isto é o mesmo, porque o método é para ser o mesmo, a reflexão é para continuar. Aliás, muitos participantes desses grupos, muitos membros integrantes desses grupos, são já pessoas que fizeram parte da Assembleia Sinodal. Sim. O Otávio Carmo disse, junto com a Dina, que poderia ser difícil, pode ser difícil, padre, avançar com estes grupos. Quer dizer, desculpa, eu não ouvi, eu podia essa entrevista, mas eu não ouvi até o fim. A entrevista até o fim, não percebo muito bem aquilo que o Otávio Carmo poderá querer dizer. Enfim, houve já um ponto da situação que foi feito. É um pouco aquele receio que eu estava a dizer, do entusiasmo de se perder, não é? E o Otávio disse bem. Eu vejo mais um entusiasmo nos 10 grupos de trabalho, se calhar, que no resto, porque são os temas mais. Aí não sei se estarei propriamente de acordo. Mais forte. Eu acho que estou mais à espera alguns de 2000, vamos ver o que é que dá 2025 do que propriamente, digo eu, não é? Eu acho. O Papa ajuda-nos a perceber, quer dizer, que há um caminho a percorrer, não é? No discurso na saudação ele diz mesmo isso, quer dizer, há um caminho que ele quer fazer em conjunto também com os bispos de todo o mundo, porque há questões ali que já estão aprofundadas e mais do que aprofundadas. Uma delas é a questão do diaconado feminino, não é? Houve um padre sinodal que diz que sobre o diaconado feminino há mais de 800 livros escritos, não é? Não é uma questão de haver muitos livros escritos ou poucos livros escritos, não é? Portanto, não é isso que também leva a uma decisão. Mas a verdade, e o próprio Walter Kasper já o disse, também numa entrevista à Communio, com um teólogo alemão, ele diz, quer dizer, até o século XII nós temos a presença de diaconisas, quer na Igreja Ocidental, quer na Igreja Oriental. Há aqui uma questão que é saber, por exemplo, propriamente aquilo que é o ministério, ou como era exercido esse diaconado, digamos, no feminino, o esclarecer algumas questões. Agora, uma das coisas que o documento valoriza, mas isso também foi foco de atenção, é a questão dos contextos, ou seja, da igreja local onde ela está enraizada. E eu diria assim, há igrejas onde estariam preparados para receber o diaconado feminino, isso não seria problemático. Outras nem sequer é questão. E, portanto, aquilo que se percebeu também, depois de toda esta fase da escutação, é, quer dizer, uma coisa é ser igreja em Portugal, e igreja em Portugal, eu sou da Arquidiocese de Braga, é muito diferente do Algarve ou Lisboa. Não é? Ou e estamos dentro do mesmo país. Eu fui parco, eu tinha paróquias que eu bastava andar 50, quase 100 metros, 200 metros, estava noutra, e eram muito diferentes entre si. E cada uma tem o seu ritmo e cada uma tem as suas questões. Portanto, como na diversidade manter a unidade, manter a comunhão é uma das grandes questões, como isso depois também influencia, e num mundo globalizado em que eu sei que neste momento posso saber em direto o que está a acontecer na China ou na Austrália, não é? Como isso influencia e também outro tipo de igrejas, e depois entramos numa espécie de reivindicações ou com toda a respeito pelo sindicalismo, quer dizer, num cristianismo sindicalista, não é? Que passa um caderno de reivindicações, não é? Portanto, há que ter atenção a isso, e por isso esta dimensão espiritual de procurar encontrar e eleger a vontade de Deus, e o sino não é um parlamento, é fundamental. Sem isso não há sino, sem isso é um conjunto de pessoas que chegou ali, cada um com as suas perspectivas e a sua agenda, e depois vai votar. E isso é tão claro já agora no pontificado do Papa Francisco, também seria no Papa Paulo VI, que o Papa Francisco, por exemplo, quando saiu o sino da Amazónia sobre a questão dos jovens vir e provar, e que foi aprovado, ele não avançou com isso.
percebeu que era uma questão ideológica, não é? E, portanto, temos que ter confiança neste caminho, e o Papa tem conhecimento da vida da Igreja, tem conhecimento do Estado da Igreja. Aliás, este sino, uma das grandes frutos deste sino é um conhecimento do Estado da Igreja em todas as partes do mundo. Não é? Portanto, a Secretaria e o Cardeal Mário Greco serão um dos homens mais conhecedores daquilo que é, e o Papa, evidentemente, da vida da Igreja, do estado atual da Igreja. Portanto, vamos amadurecer, vamos continuar a pensar, vamos continuar a aprofundar, e o tempo é fundamental, não é? Não tomar decisões precipitadas relativamente a algumas questões. A Dina mulher, Dina católica, é mesmo assim este tempo que é necessário? Olha, estava-te a ouvir e a pensar que a riqueza maior que eu trago do tempo de trabalho que lá fiz e da experiência é precisamente isso, é ver o quão grande é a nossa igreja, cheia de gente tão diferente, que vem de lugares tão diferentes, de realidades que nós nem pensamos, mas nós chegámos lá, e então desta segunda vez, porque já tínhamos estado da outra vez, parecia que já éramos amigos, família, e despedimos-nos com pena, sabe Deus quando é que te vejo. É interessante, há realidades como católicos, mas em famílias onde a poligamia existe, o quê? Nós nem tínhamos pensado nisso, não é? Pobrezas. Não é uma questão para nós. Não é uma questão para nós, mas existe, não é? Outras sociedades onde as mulheres culturalmente, já nem digo por falta de padres, onde as mulheres culturalmente têm um papel tão importante. Não há cá ministérios instituídos, mas que elas têm, são ouvidas, são. Portanto, essa riqueza, e depois as igrejas orientais, padres casados, portanto, esta grandeza ainda tem que continuar a ser vivida, pensada, e para mim foi o que eu trouxe de mais relevante. Agora, quanto ao papel das mulheres, não é o único tema, porque os grupos metem comunicação no mundo digital, pobreza, portanto, são 10 temas, portanto, agora elencá-los todos de cabeça, se calhar não me lembro, mas o papel da Igreja com as igrejas orientais, que tu estavas a referir, o papel do bispo, a questão da corresponsabilidade, da formação. Bom, o das mulheres é um tema, porque estava ligado até à questão dos ministérios, novos ministérios. A primeira parte do parágrafo, que foi o mais contestado, não é? Temos que dizer a verdade, no documento, porque o Santo Padre, isso também me parece muito importante, após a votação, o Santo Padre aprovou, colocou à disposição e disse, e mostre-se também a votação. Para mim, esta questão da transparência é muito importante. Portanto, as pessoas sabem, olha, este aqui foi pacífico, este também, este aqui teve aqui mais nãos. E o que teve mais nãos foi precisamente do papel das mulheres. De reflexão sobre o papel das mulheres na Igreja. A primeira parte desse parágrafo, eu acho que é consensual e se fosse separada, teria sido votada positivamente por todos. É que também é importante aqui, tem muito valor. Nós não sabemos por que razão votaram contra. Uns pode ser por votaram contra porque não foi longe, queriam mais longe, e outros votaram contra porque foi mais. Sim. Portanto, nós não sabemos distinguir. É isso. Eu penso assim, a primeira parte é consensual. O papel da mulher, a mulher mais presente nas estruturas de igreja, nós já vimos isso em Portugal. Professora, reitora, da Universidade Católica, uma mulher diretora de um jornal. Vemos isto em Portugal e vemos isto no mundo, na Santa Sé. Pronto, mais coisas estão para sair de mulheres em cargos importantes. Eu penso que essa parte, um bocadinho à semelhança daquilo que acontece na sociedade, na nossa sociedade, lá está, tem um bocadinho. Foi real. Quando chega aquela frase do diaconado feminino, foi uma questão, tem que continuar a ser refletido, discernido, algo assim. Aconteceu, de certeza, duas coisas. Houve pessoas que, isto ficou vedado,
porque esta coisa de irem pensar a seguir não vai acontecer. E houve coisas que viram grande alegria, viram, espera, até se calhar já não estava aqui, porque é um dos assuntos um dos grupos, e não está como assunto num dos 10 grupos, mas está naquele parágrafo Entendo. a dizer que tem que continuar a ser refletido. Portanto, pode ser visto das duas maneiras. Houve aqui um dossiê de muitos assuntos, entre eles os abusos na Igreja, que está também aqui a ser tratado esta semana na Conferência Episcopal. É que é mesmo para tratar tudo, como diz o próprio Papa. Sim, quer dizer, essas foram questões que emergiram, que saíram da consulta ao povo de Deus. Foi a primeira vez que ele foi ouvido assim de uma forma tão ou foi chamado a falar, e portanto é normal que todos esses assuntos estejam presentes e que tenham que ser discutidos. A questão dos abusos, aliada à questão do clericalismo, porque o Papa associa uma questão de poder a isso, e acho que compreendeu muito bem, não é uma questão só aliada à perversão sexual, ali é sobretudo uma questão, no fundamental também uma questão de poder. É necessário, era precisamente necessário ouvir todas as pessoas, porque o corpo de Cristo constituímos todos nós, ou seja, a Igreja é este corpo de Cristo, não é? Não podemos dispensar nenhum membro, não é, do corpo de Cristo, e essa questão dos abusos foi tratada até da forma mais devida no início do sínodo com a vigília penitencial. Nós escutamos ali uma vítima de abuso sexual no momento em que a Igreja, a partir das vozes de testemunhos, naquele caso de um abuso sexual, e também dos pedidos de perdão de vários cardeais em nome da Igreja, nós reconhecemos o pecado, olhamos de frente para ele, e portanto uma das questões também que sai aí bem reforçada no sínodo, em que a questão dos abusos também lá entra, é maior transparência, prestação de contas, e portanto a proteção de menores e pessoas vulneráveis, não é? Portanto, isso formação, e a formação também, a denúncia, porque os abusos da Igreja pensamos em padres, não é? Mas não é padres. Portanto, os abusos é uma coisa que ofende as vítimas, ofende a sociedade e que tem mesmo que ser erradicado, não é? Portanto, e aí houve também aquele acordo da Assembleia que não pode continuar a ser assim. Tem de haver justiça, a humana e a divina, tem que haver. E tinha que ser um dos temas, não é? Porque se vamos desde as bases, se fala que isso não pode acontecer, se estamos a ouvir as pessoas desde a base, vai chegar à Assembleia e tem que ser um dos temas. Porque foi o que saiu de... O padre falou aí de clericalismo. Lá em casa uma outra pessoa do nosso auditório. O que é que o padre disse? Lá traz o dicionário, o que é o clericalismo. Assim, rapidamente. É muito simples, e o Papa tem referido isso várias vezes. É uma atitude de distanciamento, isolamento e de superioridade da parte do presbiterado e ou seja, dos padres e dos bispos relativamente aos leigos e leigas. Portanto, numa atitude de superioridade, achando-se muitas das vezes pouco abaixo dos anjos, mas muito acima dos homens, e portanto, sem ter que prestar contas a ninguém, sem ter que, portanto, com transparência também, e por isso é que numa igreja sinodal quase todo um capítulo é dedicado a esta questão da transparência, prestação de contas, e os nossos bispos serão avaliados por isso. Todos os bispos, todo mundo. Agora, numa visita ad limina, uma das questões que será colocada aos nossos bispos será como é que estão, quer na parte da economia, da presença de leigos, de pessoas competentes a vários níveis, e inclusive também a proteção de menores. Vou ter que prestar contas sobre isso. Muito bem. Porque já agora o Papa disse que não quer príncipes. Ele usa a expressão. Não é príncipes da Igreja. Essa psicologia não. É psicologia de serviço e não de príncipes. Até o Papa, até Pedro teve que prestar contas quando batizou Cornélio, teve que prestar contas à comunidade. Todos nós temos que prestar contas uns aos outros. Mas no início, quando o Santo Padre anunciou essa questão frontal
de afronta que não quer cá o clericalismo. Muitos padres entenderam este sínodo. Ai meu Deus! Quando se realizou em abril deste ano o encontro de párocos, correu bem e eles foram lá apresentar, no primeiro dia da congregação também foi apresentado um resumo, uma síntese do que aconteceu. Eu dei por mim a pensar, pensei logo quando o Santo Padre convocou. Se calhar devia ter sido no início, antes da consulta local, fazer o encontro com os padres para explicar o que é querido deste sínodo, que não é contra eles, porque graças a Deus não são todos desta maneira, mas aprenderem todos a deixar de ser menos príncipes e depois, a partir dessa compreensão que os párocos tivessem, passar então ao nível local. Mas o Santo Padre fez a fase assim, local, diocesano, continental, a meio chamou os párocos e depois as duas assembleias. Temos um minutinho final porque, enfim, vocês estiveram lá tantos dias e estes 3 anos todos não se podem plasmar aqui em 40 minutos, em 42 minutos. Há pessoas que estão a pensar, e eu também, quando é que vamos começar a sentir, olha, isto já foi daquele sínodo, estão a ver? Quando é que vamos começar a sentir algumas coisas daquilo que foi decidido? Sim, alguns já sentiram porque participaram e continuam a aplicar. Sim. Há muitas iniciativas neste momento, desde debates online e até de congressos em faculdades a propósito do sínodo. Em Portugal, por exemplo, até há uma rede sinodal da qual eu faço parte e já manifestou a colaboração com o episcopado para ajudar a implementar. Depois é a nível pessoal, quer dizer, o sínodo também fala nisso, quando fala dos bispos, às vezes colocamos demasiadas expectativas nos bispos, está lá escrito. E os bispos também sentem essa pressão, pelo menos assim o manifestaram. Olha, eu posso dizer uma coisa que eu implementei na igreja onde eu sou reitor, que é a Basílica dos Congregados. Tive uma reunião da Irmandade. Há lá um artigo nos estatutos que dizem que normalmente, embora uma decisão livre do arcebispo, nomear o órgão de vigilância, mas normalmente é o reitor. E eu disse não. No próximo não serei o reitor, porque o reitor também tem que prestar contas. Eu, portanto, não sou o juiz em causa própria. Portanto, não ando para aqui a falar sobre o sínodo e me parece uma coisa que é óbvia que eu tenho já de aplicar a esta. Portanto, haverá um outro órgão de vigilância que não serei eu, porque eu também tenho que prestar contas. E uma coisa que lhes disse: habitualmente aqui nesta igreja, quem escolhe a Irmandade ou quem convida é o reitor. Eu não vou fazer, porque o sínodo pede-nos cristãos adultos. Apresentem-se, está bem? E depois, se a lista tiver os nomes, digamos, não houver nada que vá contra os estatutos, será aprovada e será sufragada pelos irmãos. Portanto, começa por cada um também. Padre Paulo de Rosório, e já obrigado. Podem fazer coisas, já podem fazer coisas. Os conselhos pastorais são uma realidade existente. O Otávio Carlos falou nisso na entrevista. É uma realidade que pode já ser feita e muitas estruturas da igreja ainda não têm. Mas já haverá alterações a nível canónico também. Sim. 15 segundos para a Dina, porque faz anos, ela que termina o programa de hoje. Dina, qual é esta experiência, qual é este coração aberto quando se encontra ali junto do Papa Francisco? É uma alegria muito sabe grande. Que a Dina esteve com o Papa. Sim, nós estávamos com ele quando ele ia... Até a história dos pastéis de Natal. Ele ia às congregações gerais, quando queria tomava a palavra. Portanto, ouvia, mas também dizia o que dizia, quando queria. Cumprimentámo-lo em conjunto, como grupo de comunicação. Cumprimentei uma vez, falei-lhe dos meus filhos, ele perguntou-me as idades, perguntou-me se eles já eram casados, eu disse que não, ele... e uma segunda vez, no final, acho que foi das últimas fotografias, segundo eu vi, fomos lá com Dom Virgílio, eu, o Padre Paulo e Dom Virgílio Antunes, bispo de Coimbra, e eu disse: sim, Santo Padre, gostamos muito de si. E ele disse num português, muito, muito bom, e eu gosto muito de pastéis de nata. Uma simpatia, portanto, embora fisicamente
Tem dias. Estava velhinho, não é? Quer dizer, tinha dificuldade em caminhar, mas aquela voz, quando falava, e a presença dele foi muito enriquecedor. Depois tivemos 2 audiências, as mulheres foram recebidas numa audiência, que foi uma experiência muito bonita, e depois os leigos, homens e mulheres, foram recebidos noutra audiência. Eles depois brincavam. Então, e os padres? Também temos que pedir uma audiência. Dina, foi muito interessante. Dina, foi muito bom. obrigado pela vossa participação, aqui também pelo Padre Paulo Torroso. Gostávamos de ter mais tempo, mas não temos. Um abraço para vocês. Muito obrigado. São sempre bem-vindos aqui. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Nós voltamos já a seguir para a segunda parte da edição de hoje com o Terço da Misericórdia. Até já.